Imagine um convés lotado de soldados lutando até a morte. O chão de madeira vibra a cada impacto, escorregadio de água do mar e sangue, enquanto escudos se chocam tão perto que não existe espaço entre os corpos, só pressão, gritos e metal. Os homens mal conseguem ficar em pé. O navio inteiro balança como se estivesse prestes a partir ao meio, e ainda assim os homens continuam avançando, empurrando, caindo um sobre o outro no meio da confusão total. Ao redor, o mar não é mais aberto. É um campo de guerra. Navios inteiros estão colidindo, presos uns aos outros, transformando o Mediterrâneo em um labirinto de madeira quebrada e combate corpo a corpo desesperado, transformando-se em um cenário caótico de morte e sangue. Isso não é apenas um combate isolado no mar. É o confronto final da guerra entre Roma e Cartago pelo controle do Mediterrâneo Ocidental. Essa foi a Batalha das Ilhas Égadas. Mas como duas potências chegaram a esse ponto de desgaste absoluto, a ponto de transformar o mar inteiro em um campo de batalha? Volte comigo para 241 a.C. para entender como esse inferno começou. Mas antes de continuarmos e entrarmos direto no calor dessa crise, eu gostaria de indicar a maior fonte de inspiração de construção deste vídeo: o livro Em Nome de Roma, do aclamado historiador Adrian Goldsworthy. Se você quer entender a fundo como a República e o Império Romano usaram seu poderio militar para esmagar rivais e expandir fronteiras através de seus grandes generais, essa obra é obrigatória. Deixei o link oficial dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Comprando por ele, além de levar uma leitura espetacular para casa, você apoia diretamente a produção desses documentários, sem pagar nada a mais por isso, ajudando o canal a continuar trazendo a história com essa qualidade de cinema. Agora, de volta ao Mediterrâneo. A guerra entre Roma e Cartago já não era mais uma disputa localizada na Sicília. Ela havia se transformado em uma luta de sobrevivência econômica e militar no mar. Cartago ainda tentava manter suas últimas posições na ilha e dependia totalmente de uma rota marítima constante para sustentar tropas, reforços e suprimentos. Roma entendeu que não precisava conquistar tudo de uma vez. Precisava apenas quebrar essa ligação. Nos meses finais da guerra, Roma passou a interceptar cada tentativa cartaginesa de abastecimento, forçando Cartago a enviar o que restava da sua frota para proteger essa última linha vital. E foi essa pressão constante que empurrou os dois lados para o mesmo ponto do Mediterrâneo, as Ilhas Égadas, onde a sobrevivência de um dos dois sistemas dependia de atravessar ou destruir o outro. A aproximação não acontece de forma planejada. Acontece por necessidade. A frota cartaginesa avança carregada, tentando manter a rota de suprimentos viva até a Sicília. Cada navio é essencial. Perder uma única embarcação já significa enfraquecer toda a campanha restante. Mas Roma já não está apenas bloqueando, está caçando. Suas embarcações patrulham o mar aberto com disciplina crescente, interceptando qualquer sinal de movimentação inimiga. Não há mais espaço para negociações ou recuos estratégicos claros, só pressão contínua. E então, o clima muda. Os ventos sobre as Ilhas Égadas começam a empurrar as frotas para o mesmo corredor marítimo. O que antes era dispersão no Mediterrâneo se transforma em convergência inevitável. Cartago não pode voltar. Roma não pode recuar. E quando as velas finalmente se tornam visíveis à distância, já não existe escolha tática possível. Apenas o choque que estava sendo preparado há anos. O ano é de 241 a.C. Na costa oeste da Sicília, o destino de duas potências está prestes a ser decidido. De um lado, Roma reúne uma frota reconstruída com urgência, sob o comando de Caio Lutácio Cátulo. Cerca de 200 navios de guerra,
avançam organizados em blocos de ataque sucessivos, com cerca de 60.000 homens. São embarcações mais leves, com tripulações disciplinadas e treinadas para o combate direto. O objetivo romano não é vencer pela manobra em mar aberto. É encurtar a distância, colidir e transformar cada navio inimigo em um campo de abordagem. O foco é simples: encerrar a guerra aqui. Do outro lado, Cartago vem com o peso da experiência naval acumulada ao longo de décadas. Liderada por Hanno, a frota cartaginesa conta com estimadas 250 a 300 embarcações, com aproximadamente 75.000 homens. Mas esta é uma formação alongada, irregular e pesada, repleta de navios de transporte carregados de suprimentos. A prioridade de Cartago não é lutar, é atravessar o bloqueio e manter viva a ligação com a Sicília. Entre as duas frotas, o mar está agitado. As ondas dificultam as manobras, quebram as linhas e destroem qualquer simetria tática. Frente a frente, temos duas forças totalmente distintas. Uma estrutura focada no confronto direto contra outra voltada à travessia sob proteção. No meio do caos resta apenas o ajuste constante e a reação imediata. As velas começam a se alinhar no horizonte. O espaço começa a desaparecer. E o confronto se torna inevitável. O silêncio do Mediterrâneo desaparece em um estrondo ensurdecedor de ossos e carvalhos se partindo. As proas romanas, armadas com esporões de bronze maciço de 3 dentes, cravam-se diretamente nas laterais das galés cartaginesas em velocidade máxima. O impacto não apenas quebra a madeira, ele estraçalha tudo o que está no caminho. Bancos de remadores são instantaneamente esmagados pela força do choque, transformando remos de carvalho em estilhaços afiados que perfuram corpos como lanças. Com as frotas presas por ganchos e pontes de abordagem, a batalha deixa de ser naval e se torna um abatedouro flutuante. Os legionários romanos avançam em blocos compactos, com os escudos travados ombro a ombro. A ordem da República é cirúrgica. Não há espaço para cortes longos. É o trabalho frio do Gladius. Os romanos desferem estocadas curtas e violentas, diretamente no ventre e nas gargantas dos mercenários cartagineses. Imagine um convés inteiro ficando completamente cheio de sangue, transformando a madeira molhada em uma superfície onde é impossível manter o equilíbrio. O som metálico dos escudos escutum empurrando os corpos contra as paredes dos navios é seguido pelo barulho sufocado de lâminas penetrando tecidos macios. O pânico se espalha pelas ilhas Égadas quando as tripulações cartaginesas percebem que não há mais para onde recuar. Atrás delas, existe apenas o mar violento e a certeza da derrota. A linha de batalha de Cartago se desintegra por completo, transformando o confronto em um cenário de pânico e abandono generalizado. Ao perceber que suas forças centrais foram esmagadas e que o corredor marítimo se tornou uma armadilha mortal, o comandante Hanno toma uma decisão desesperada. Ele ordena o recuo imediato. Imagine o trauma psicológico dos homens que ficaram para trás. Centenas de marinheiros e mercenários trancados em navios imobilizados ou cercados nos convéses superiores assistem a sua própria frota de apoio desaparecer no horizonte. O sentimento de abandono destrói qualquer resquício de disciplina. Sem o comando central, as tripulações cartaginesas restantes largam as armas. Sob as nuvens escuras que começam a se dispersar, as águas das ilhas Égadas revelam a escala exata da destruição. O Mediterrâneo está completamente coberto por um tapete de carvalho estilhaçado. Mastros partidos, velas rasgadas e milhares de corpos que flutuam sem rumo. O balanço final é devastador para Cartago. Mais de 50 de seus navios foram enviados diretamente para o fundo do oceano, e outras 70 embarcações foram capturadas, intactas pelos romanos com suas tripulações sobreviventes, acorrentadas nos convéses.
Os relatos históricos apontam para um massacre brutal. Estima-se que Cartago tenha perdido cerca de 10.000 marinheiros e soldados, cujos corpos agora afundavam nas águas da Sicília. Do lado de Roma, embora vitoriosa, o preço também foi alto, com aproximadamente 10.000 de seus próprios homens mortos ou feridos no violento choque das frotas. Imagine o visual dessa cena para quem sobreviveu. Homens exaustos, cobertos de sal e sangue, olham ao redor e veem o fim de uma era flutuando na água. A vitória romana é absoluta e o preço pago por Cartago sela de forma inevitável o destino de toda a campanha militar na Sicília. A destruição da frota nas Ilhas Égadas desferiu o golpe de misericórdia nas ambições de Cartago. Sem navios para proteger suas rotas comerciais e sem recursos financeiros para reconstruir uma nova força militar do zero, a outrora orgulhosa potência marítima viu-se encurralada e sem alternativas. O governo cartaginês não teve escolha senão enviar emissários à Sicília para negociar os termos de rendição com o general Caio Lutácio Cátulo. O Tratado de Lutácio foi implacável. Cartago foi forçada a abandonar definitivamente todas as suas posses na Sicília, a devolver todos os prisioneiros romanos sem cobrar resgate e a pagar uma indenização de guerra absurda, equivalente a mais de 80 toneladas de prata líquida. Assim chegava ao fim a Primeira Guerra Púnica, um conflito de desgaste absoluto que durou mais de 2 décadas e ceifou centenas de milhares de vidas. Com este desfecho, o equilíbrio geopolítico da antiguidade mudou para sempre. Cartago perdia o monopólio das águas que havia dominado por séculos, enquanto Roma emergia das cinzas do conflito como a nova e indiscutível senhora de todo o mar Mediterrâneo, pronta para consolidar seu império e moldar o destino do mundo antigo. Diante de uma derrota tão avassaladora, fica a grande questão que ecoa até os dias de hoje. Se Cartago não tivesse abandonado seus próprios soldados naquele mar tempestuoso, o destino do Mediterrâneo poderia ter sido diferente, ou a ascensão de Roma já era um processo totalmente inevitável. Eu quero saber a sua opinião. Deixe a sua resposta aqui embaixo nos comentários. E se você quiser descobrir como começou a rivalidade que levou a este momento, ou quiser entender as reviravoltas de batalhas como Milas, Ecnomo e Tunis, estão todos organizados na nossa playlist Primeira Guerra Púnica. Fica o convite para explorar quando quiser. Muito obrigado por acompanhar esta jornada cinematográfica até aqui. Um grande abraço e até a próxima.